Estamos de volta aqui ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. E você nos acompanha tanto pela TV, pelo Canal Rural, quanto pela nossa página no Facebook. Você sabe que toda quarta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui, sempre trazendo informação que pode te ajudar aí na tua propriedade, pode ajudar a fazer a diferença no teu dia a dia, quem sabe aí no campo, né? Essa é a nosso objetivo, a nossa ideia sempre. Quem está aqui comigo hoje, recapitulando, é a Karine Machado, que é analista de agricultura da FAMATO, a Federação de Agricultura e Pecuária aqui de Mato Grosso, falando de um assunto extremamente importante para você, produtor de qualquer região do país, que tem aí aquela dívida praticamente impagável, aquela dívida que você não consegue mais sanar junto à instituição financeira, desde que ela tenha sido contratado, crédito rural, até o fim de 2017, que foi o que a Karine mostrou aqui para a gente, que é justamente uma possibilidade agora para uma resolução do Banco Central, atendendo a uma demanda que veio do campo, foi levada pelas instituições, pela FAMATO, pela CNA, até o Ministério da Economia, e aí houve essa possibilidade da composição, né, de uma linha específica, né, ou de uma possibilidade dessa composição de dívidas. Eu queria, Karine, que você começasse esse bloco explicando mais uma vez a diferença entre renegociação e composição de dívidas, né? Você disse que tem uma diferença, eu queria que você relembrasse aqui para o nosso público. A gente estava comentando aqui no intervalo que apesar de ter uma diferença entre renegociação e composição de dívidas, né, o recurso para que isso aconteça sai da mesma fonte, é do crédito rural. Então, assim, quando a gente tem um dispositivo que promove uma renegociação de dívida rural, ou quando a gente tem um dispositivo como esse que promove a composição da dívida rural, o recurso, o orçamento sai da mesma fonte que é do crédito rural. Então, assim, provavelmente a gente vem renegociando ou compondo e vamos utilizando ali o recurso do crédito rural que estaria provavelmente fomentando uma próxima safra, tá? Então, a fonte é a mesma. Só que na renegociação, geralmente nos dispositivos de renegociação que são publicados, o produtor não tem, não é uma linha nova, não é uma linha de crédito e o produtor não tem um limite para renegociar, tem um limite orçamentário. Então, assim, quando tem um dispositivo de renegociação, nós temos um limite orçamentário e o produtor que tem uma dívida para renegociar que é de 10 milhões, se ele enquadrar nos requisitos, ele vai lá e renegocia a dívida dele de 10 milhões. O outro produtor que tem uma dívida de 1,5 milhão, se enquadrar, vai lá e renegocia. Um que tem uma dívida de 100 milhões pode ir lá e renegociar nos mesmos parâmetros que está previsto para todo mundo, até que se atinja o orçamento que foi disponibilizado para aquela renegociação. Na composição, né, no caso dessa resolução, como trata-se de crédito novo e dentro do crédito existem limites, tanto orçamentários quanto para CPF, nesse caso existe, né, o que a gente falou ali no último slide, que a gente vai entrar nele novamente, das condições, um limite por produtor. Tem um limite orçamentário, mas tem um limite por produtor. Então, aquele produtor que tiver uma dívida de 1,5 milhão e quiser acessar esse crédito para sanar esse passivo que ele tem com a instituição financeira, ele vai sair 100% sanado. O produtor que tiver uma dívida de 5 milhões, ele não vai conseguir sanar o passivo todo, mas ele pode usar, tem a prerrogativa de usar os 3 milhões, que é o limite estabelecido por produtor rural, para quitar parte ali da dívida, né, compor algumas dívidas ali, se forem operações diferentes, e sanar até os 3 milhões, e os outros 2 milhões ficam ali no rente dele para que ele resolva de uma outra forma e pelo menos desafogue, né, um pouco. Exatamente, você disse a palavra, nessa né? parte Vai desafogar quem tem uma dívida muito maior do que o limite. Vamos voltar à tela então aqui, só para a gente colocar ali de novo então as condições. Taxa efetiva de juros de 8% ao ano, né, acima da Selic, mas é uma taxa aí muito próxima ao que vinha sendo praticado aí no próprio Plano Safra, né? Claro que está um pouco acima, mas vamos lá, prazo de reembolso, você disse até 12 anos, com até 3 de carência, e limite beneficiário, como você mencionou, os 3 milhões de reais. Então, se você se enquadra nessas condições, aí é uma boa alternativa. Se passar dessa dívida, como a Karine explicou, tenta ali utilizar esse recurso para garantir pelo menos o pagamento de parte desse passivo. Exatamente, é isso aí. Vamos lá, vamos para a próxima tela então. Prazo para adesão.
importante também. Está chegando o prazo aí, né? Tem um Tá tempinho chegando o prazo. Foi estabelecido que é 30 de abril de 2020, o prazo máximo para o produtor se manifestar o interesse, como não é automático, ele tem que ir na instituição financeira, manifestar interesse por escrito e, de preferência, já ir providenciando os laudos que vai fazer com que ele se enquadre nos dispositivos requeridos pela resolução. Perfeito. Então, pessoal, tem esse mês de março agora e abril aí para ir atrás, correr já quanto antes chegar. Mais importante porque tem toda a questão, né, de apresentação de documentação e tudo mais. Que exatamente, a gente tem muita gente ansiosa aí, a gente tem recebido muita ligação, muita demanda, tem algumas pessoas que estão recorrentemente entrando em contato na expectativa de que fosse liberada, né, e começasse a rodar essa linha da recomposição desde que foi publicada a resolução, mas aí teve alguns entraves aí, a portaria que precisava ser publicada para regulamentar do Ministério da Economia, regulamentar a equalização da taxa de juros para ela efetivamente poder rodar, que saiu agora no dia 10 de fevereiro, mas nós temos aí o prazo de 30 de abril, que é o suficiente para o produtor estar procurando agente financeiro e estar manifestando o interesse de estar aderindo a essa linha da recomposição. O próximo slide você traz justamente a pergunta que chegava até aqui, né? O que está faltando para o produtor conseguir de fato acessar essa linha de crédito, né? O que está ou estava faltando? Estava faltando a portaria, né, que a gente vem tratando ali da resolução 4755 do Bacen, e a portaria do Ministério da Economia 48 de 2020, que saiu agora no dia 10. Então, faltava, desde o dia que foi publicada a resolução em outubro, essa portaria do Ministério da Economia, que é o Tesouro Nacional, validando ali a equalização da taxa de juros, dando segurança para que o agente financeiro realmente operasse a linha de crédito. Perfeito. E no próximo slide você traz aqui também ponto importante que foi da última semana aí, né? A adequação dos agentes financeiros, né? Porque você tem um dispositivo, mas você tem outra ponta, você tem o agente, que aí precisa saber se vai estar apto, né? Ou com o interesse que se espera para atender esses produtores. No último slide, o que está faltando? Na verdade, estava faltando a portaria do Ministério da Economia, mas ainda está faltando. Como a portaria demorou para sair, eles acabaram não terminando a atualização do sistema e a portaria acabou saindo e eles não estão com o sistema pronto, né? Então, assim, hoje não falta mais a portaria que já saiu, mas ainda falta o agente financeiro terminar a atualização do sistema para poder estar operando. Na última quinta-feira, dia 27 de fevereiro, a CNA teve uma reunião com o Banco do Brasil lá em Brasília, para tratar de vários temas, né, que aproxima nosso setor um pouco mais dos agentes financeiros para tentar resolver esse e outros problemas que tem para ser resolvido. Algumas parcerias que provavelmente vão ser feitas pelo sistema, eles estão alinhando lá e vão passar para nós, mas eles confirmaram que eles estão em fase final de adequação do sistema deles, não quiseram dar um prazo para a CNA, por exemplo, nós vamos finalizar o sistema dia 10 de março e vamos começar a rodar. Mas eles falaram que já está em fase final e que logo em breve eles vão estar operando a linha. E assim que isso começar a acontecer, nós vamos ser informados e vamos estar replicando, informando o produtor que ele já pode correr no banco e manifestar o seu interesse, que é para não perder tempo. O produtor que eventualmente já estiver indo, é importante que reporte isso à federação, se estiver encontrando alguma dificuldade, né? Também para que chegue ao conhecimento. E aqui os outros bancos, como você colocou aqui, não manifestaram interesse, né? Ou seja, a não ser algumas cooperativas aí. Isso, na resolução e na portaria do Ministério da Economia, né? Saiu ali o valor orçamentário que foi autorizado pelo Tesouro Nacional. Infelizmente, a gente tinha uma expectativa de recurso de orçamento muito maior. Na resolução estava previsto 1 bilhão para que fosse utilizado para fazer essas recomposições de dívida, mas ali na equalização de taxa de juros e disponibilização orçamentária, acabou ficando definido pelo Tesouro Nacional que seria disponibilizado os 500 milhões. Então, desses 500 milhões, seria 250 milhões para ser operado pelo Banco do Brasil e 250 milhões para ser operado pelo BNDES, que seria através dos outros agentes financeiros que são credenciados pelo BNDES. Karine, a gente está no finalzinho do programa.
sei que você tem aqui, vamos lá, para o último minutinho, uma alternativa. Essa é uma das possibilidades, né? Vamos passar para o outro slide que a gente tem aqui algumas alternativas, outras opções de negociação. Isso. Na reunião do dia 27, na última quinta, com a CNA, o Banco do Brasil falou que vai fazer um documento interno deles, Banco do Brasil, e vai encaminhar para a CNA, que vai estar reencaminhando para as federações, do que eles têm dentro do banco ali para oferecer produtor que possa estar sendo uma outra alternativa. Então, assim, já é sabido, acho que existe o Manual do Crédito Rural no dispositivo 269, independente de qualquer dispositivo, legal ou não, resolução, o produtor que não está inadimplente ainda, o produtor que está inadimplente, mas está vendo que vai ter dificuldade, teve problema de aviltamento de preço, uma frustração de safra, perda, qualquer motivo que atrapalhe ali o andamento do negócio dele, que vai prejudicar o compromisso dele, o cumprimento dos compromissos, ele pode recorrer. Maravilha, Karine. Obrigado pela sua participação aqui, esclarecendo o assunto, trazendo essas possibilidades para quem está aí com dificuldade de pagamento de dívidas passadas, ou então, como ela disse aí, quem sabe encontrar uma nova dificuldade, tem essas possibilidades. O caminho é esse. Obrigado pela tua participação e obrigado a você que nos acompanhou nesta manhã de quarta-feira. Esse foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso, direto aqui do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Até semana que vem. Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Você sabe que toda quarta-feira a gente se encontra aqui, sempre trazendo gente que pode levar até você informação importante que vai te ajudar a fazer a diferença no dia a dia e no campo, na sua propriedade, na sua fazenda, tanto no que diz respeito aí a questões técnicas, né, de conhecimento, questões gerenciais, aplicabilidade mesmo no campo, quanto também questões extracampo, como por exemplo, que envolvam aí a questão financeira da sua propriedade. Você está nos acompanhando tanto pela TV, pelo Canal Rural, quanto pelo Facebook, nossa página no Facebook, já sabe então que o nosso encontro é toda quarta-feira pela manhã. Vou apresentar então quem está comigo aqui hoje no estúdio, Karine Machado, que é analista de agricultura da FAMATO, a Federação de Agricultura e Pecuária aqui de Mato Grosso. Tudo bem? Tudo bem, patrão. Bom dia. Seja bem-vinda, Karine, que traz um assunto que eu tenho certeza que vai te interessar, não só você que está aqui em Mato Grosso, mas você de qualquer outra região do país, porque vamos mostrar aqui na tela, Karine, qual é o nosso assunto hoje, um assunto extremamente importante, que é a composição de dívidas rurais, ou seja, hoje você vai trazer dicas aí, algumas orientações, e pode ser um caminho para quem tem uma pendência ali com o banco, quem tem uma dívida, aquelas dívidas que são difíceis muitas vezes de pagar, pode estar aqui uma alternativa. É isso mesmo. Vamos então, podemos então começar a apresentação, então, vamos lá. Então tá. Hoje a gente vai falar, né, a gente tem tido muita demanda, a gente tem recorrentemente muita demanda em relação ao endividamento rural. Os produtores rurais nos buscando para saber se existe alguma alternativa, alguma lei, algum dispositivo em vigência que possa auxiliá-lo a estar regularizando as suas situações junto às instituições financeiras. Então, assim, o sistema CNA, o sistema FAMATO e todas as entidades representativas de classe trabalham bastante para que os passivos dos produtores rurais junto aos agentes financeiros sejam sempre sanados para que ele tenha possibilidade de continuar na atividade e consiga resolver alguns problemas que ficam para trás em anos que tem grandes dificuldades, ou de aviltamento de preço, ou de frustração de safra, ou qualquer outro motivo que tenha levado o produtor a não conseguir cumprir as suas obrigações, os seus cronogramas com as instituições financeiras. E a gente sabe que perder esse acesso, né, é extremamente complicado para quem quer dar sequência à atividade, né? Quando você tem uma dívida que você não paga, você fica com o teu crédito restrito ou o acesso a ele restrito, realmente é um complicador muito grande para quem quer permanecer no campo, né? Exatamente. E a gente sabe que na agropecuária isso é uma situação muito difícil, porque os produtores, né, nós temos uma indústria a céu aberto, então eles estão expostos a vários fatores que podem prejudicar de alguma forma, fazendo com que eles deixem alguns compromissos para trás para tentar continuar na atividade e ir levando ali e se mantendo na atividade. Então, às vezes acontece alguns infortúnios que acabam causando as inadimplências no agente financeiro
e a gente tenta ajudar, né, eles a buscarem a melhor forma de estar se conectando com esses agentes financeiros, seja ele por dispositivo legal ou não, até num relacionamento pessoal, né, a gente tenta auxiliar, acompanhar alguns processos para que o produtor consiga estar se regularizando. Isso é um ponto muito importante, até que eu gostaria de chamar a atenção, que é aquela história de que muitas vezes um produtor sozinho, ele não tem a força, claro, de um grupo de produtores ou mesmo de um sindicato rural, uma federação ou a própria Confederação Nacional da Agricultura, né? Justamente assim, levando essa demanda que as políticas podem ser traçadas aí, né? E ter mais força para conseguir alguma mudança, como por exemplo esse dispositivo, que foi mais ou menos essa história, né? A demanda chegou do campo, houve essa busca por uma solução até chegar a uma alternativa. Exatamente. Anterior a essa resolução que foi publicada, em 15/10 de 2019, havia surgido uma linha do BNDES muito semelhante, que acabou não sendo praticada, porque a taxa de juros era muito alta e como o risco era totalmente do agente financeiro, eles não tiveram interesse em praticar. Então, em outubro, teve a autorização do Conselho Monetário Nacional e o Banco Central publicou a resolução 4775 de 15/10 de 2019, que prevê, autoriza, né, que os agentes financeiros possam fazer a composição das dívidas dos produtores rurais. Perfeito. Resolução, então, 4755, 15 de outubro de 2019. Isso. E aí a gente vai falar da resolução e da portaria do Ministério da Economia, número 48 de 2020, que está relacionada a essa mesma resolução. Vamos, então, já apresentar, então, o que diz essa resolução, essa portaria. Tá, vamos lá. Então, aqui no nosso primeiro slide, a gente vai falar do que trata a portaria, porque existe muita dúvida, né? Renegociação de dívida, composição de dívidas. Então, assim, essa é uma resolução de composição de dívidas. É uma composição de dívidas de crédito rural, de custeio e de investimento, tanto faz a dívida que você tem, se é de custeio de investimento, que foram contratados até 28 de dezembro de 2017, podem fazer parte dessa composição de dívidas, tá? Inclusive aquelas dos anos terríveis que nós tivemos aqui no nosso estado, Mato Grosso, da safra 2004, 2005, 2006, que ficaram algumas dívidas, algumas contas para trás, elas estão enquadradas dentro desse dispositivo aí, podem ser enquadradas e podem estar se beneficiando desse dispositivo. Então vamos lá, se eu sou um produtor rural que estou numa situação assim, tem uma dívida que está impagável, não consigo pagar, que ela tenha sido contratada até essa data, eu estou amparado por essa resolução. Eu posso acessar aí os benefícios dessa resolução. Exatamente. Desde que você consiga se enquadrar em algumas coisas que estão preconizadas dentro da resolução, sim. Que você vai mostrar daqui a pouquinho. Isso, vamos lá, um pouquinho então. mais para frente. Então, o objetivo, né, não é essa resolução, ela não é igual eu falei, uma resolução de renegociação de dívidas, ela é uma resolução para composição de dívidas. Qual é a diferença? É que na composição de dívidas, o produtor vai estar acessando um novo crédito, né, para que o produtor sane algumas pendências que tem junto à instituição financeira. Então, é um novo crédito, não é uma renegociação simplesmente daquela dívida que ele tem. Ele vai estar acessando um novo crédito para regularizar aquele passivo que ficou para trás. Perfeito. E aí você coloca ali, a critério da instituição financeira, né? O que significa isso? Que não é automático, não é para todos. A instituição financeira tem a prerrogativa de analisar. O produtor vai apresentar os documentos que foram solicitados na resolução, o banco vai analisar os documentos apresentados, tanto os laudos, a capacidade de pagamento, e se o produtor enquadrar realmente, aí ele pode estar acessando a nova linha de crédito. É uma linha de crédito normal. Quando você vai no agente financeiro, ele vai olhar todo um histórico, um spread ali, uma situação para te conceder um novo crédito. Não vai ser diferente com essa, que é um novo crédito também. Perfeito. Vamos seguir para a próxima tela? Vamos lá. Quem são os beneficiários? Os beneficiários dessa linha, como é para composição de dívidas rurais, são produtores rurais, pessoa física ou jurídica, tanto faz, ou cooperativas de produção, desde que está exposto na resolução e na portaria que o produtor tem que fazer um manifesto formal junto ao agente financeiro, de que ele tem interesse em aderir à linha, que não é automático, e ele tem que comprovar a incapacidade de pagamento
daquelas operações que ficaram inadimplentes, através de um laudo, contratar, né, contratar ou pegar o engenheiro que ele já tem, que faz os projetos para ele, que vai fazer um laudo para comprovar a incapacidade de pagamento daquelas operações que ficaram inadimplentes, e um projeto novo que vai demonstrar, né, então ele tem que estar na atividade ali, demonstrar que ele tem capacidade de pagamento para pagar essa nova operação que ele está contratando. Quem pode fazer esse laudo? A assistência técnica que atende o produtor ali, o engenheiro agrônomo, que faz os projetos de crédito para ele, que são chamadas as TECs, a ATI, a TNI, que são chamadas pelos bancos. Perfeito. Então você primeiro tem que comprovar que você não tinha capacidade, por isso não pagou aquela dívida, e também demonstrar, você coloca aqui a viabilidade econômica de que eu vou conseguir pagar esse novo crédito. Exatamente. Precisa desses documentos, da comprovação com esses documentos. Perfeito. Vamos seguir então para o próximo slide. Condições, né? É a grande dúvida, né, de muita gente, Karine. Vamos lá. Taxa de juros. As condições. A resolução trouxe aí uma taxa de juros de 8% ao ano, um prazo para pagamento até 12, que pode chegar até 3 de carência, isso é comum, o produtor já está acostumado com até 3 de carência. E aí o X da questão, né? O limite por beneficiário é de 3 milhões por CPF, por pessoa ou por... Então, vamos lá, condições colocadas. Vamos fazer o seguinte, Karine, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui. Eu convido você que está nos acompanhando a continuar com a gente no próximo bloco. Então, a Karine já apresentou aqui essa alternativa, explicou a grande diferença, né, entre composição e renegociação de dívidas, né, para deixar isso bem claro, apresentando então as possibilidades, né, com essa resolução do Banco Central, que abre esse caminho aí para quem tem dívidas ali contratadas até final de 2017, a data limite que a Karine mostrou ali, dívidas que não estão, né, podendo ser pagas por N fatores aí que vão depender de cada produtor, comprovando essa incapacidade junto à instituição financeira. Então, há essa possibilidade de um novo crédito justamente para sanar essa dívida. Eu tenho certeza que se você se enquadra nessa situação, você vai continuar com a gente para poder entender um pouco mais dessa história. Quem está explicando para a gente é a Karine Machado, que é analista de agricultura da FAMAT. Vou fazer uma breve pausa aqui, daqui a pouquinho a gente volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, com você, tanto na TV quanto no Facebook, na página do Canal Rural. Daqui a pouquinho a gente está de volta.